Saudações Cruz Maltinas, salve, salve meus amigos, um bom dia para todos vocês que nos acompanham nessas primeiras horas deste domingão, né? Um casaco, um abraço no coração de cada um de vocês e é claro que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal para você que vai trabalhar nesse domingão, para você que está descansando, você que vai estudar, Dia dos Pais, né? Feliz Dias dos Pais aí para todos os papais e também para os filhos, né? Tudo de bom, que Deus nos abençoe, claro, sempre respeitando a sua fé, sua crença e sua religião. Perdão pela tosse. Meus amigos, logo de cara, né, nós vamos falar de alguns assuntos muito importantes nesse conteúdo desse Madruga Vasco, desse domingão, que é claro, o assunto mais importante é o jogo do Vasco hoje, 4 da tarde, diante do Atlético Mineiro. Mas além disso, né, a gente vai falar também do mercado da bola. Vamos falar sobre o atacante Iconé, sobre a questão da zaga, né, do zagueiro do São Lourenço, Johan Romagnana. Vamos falar também sobre o zagueiro Léo Duarte, ex-Urubu, que está jogando na Turquia. E também sobre o atacante Andrés Gomes, né? Tem algumas situações que a gente vai atualizar vocês, tá, meus amigos? Então, nesse domingão, Dia dos Pais, se prepare, né? Porque hoje, 4 da tarde, o Vasco entra em campo contra o Atlético Mineiro em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Então, o nosso Madruga Vasco vai girar em torno dessas situações, tá, meus amigos? Então, eu já vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu joinha também, compartilhe o nosso vídeo. Peço perdão para vocês, estou com o rosto bem inchado aqui, não sei se estão observando aqui do meu lado direito, né? Porque eu levei uma picada hoje, ó, ontem, né? De marimbondo, abelha, não sei, aqui no rosto. E aí inchou bastante, tá até meio feio, né? Mas aqui estamos, rapaziada. Eu não tô sentindo dor não, viu, gente? Isso aqui é normal mesmo, é uma inflamaçãozinha, mas a tendência é nas próximas horas desinchar. Então não reparem, tá? Que meu rosto tá diferente, é por conta de uma picada aí de um marimbondo, uma abelha. Eu nem vi o que foi. Eu sei que fez, deu picada, já deu tapa, já mandei longe, nem sei o que aconteceu. Aí tirei o ferrãozinho, né? Mas ficou inchado. Mas aqui estamos para falar do nosso Vascão. Meus amigos, então vamos embora, vem comigo. De tudo isso, sabe por quê? Porque está começando mais um Madruga Vasco. Bom dia, bom dia, bom dia para todos nós. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais, ótimo domingão. Claro, né, sobretudo que a gente tem aí o presente, né, do Dia dos Pais, o gol. Gol não, né? Gols, né? Pode ser só um gol também, desde que o Vasco ganhe o jogo, né? A vitória no jogo contra o Atlético Mineiro. Meus amigos, se tratando do mercado da bola, antes da gente começar a falar antes de falar do mercado da bola, vamos falar de dois jogadores aqui. Eu quero falar com vocês do David e do Paulinho. Dois jogadores que se lesionaram ano passado, ficaram um longo período fora dos gramados, voltaram nessa temporada e é o seguinte, ambos os atletas do Vasco receberam uma camisa comemorativa de 50 jogos com a camisa do Vasco. Nosso atacante DVD, que inclusive vai para o jogo, né, cotado aí para essa partida. E o Paulinho Paula, que perdeu espaço no meio campo do Vasco da Gama, mas tem seu valor sim no nosso plantel, no nosso elenco. Então fica para vocês aí o registro desses dois jogadores já completando 50 jogos com a camisa do Vasco. Se tratando do atacante Iconé, um atacante francês, né, revelado ali no Paris Saint-Germain, passagem por outros clubes, atualmente pertence à Fiorentina, né, a Fiora, lá do futebol italiano. Iconé tem 27 anos e o Vasco aí teria interesse na contratação dele, estaria ali com essa situação aí na mesa. A gente sabe que o goleiro Léo Jardim e também o meio-campista Thiago Mendes
já jogaram com Iconé, né, lá no futebol francês, lá na Europa, né, então isso pode acabar pesando a favor, né, em uma eventual disputa, a decisão que o jogador venha precisar tomar aí em relação a alguma escolha de time, mas ao mesmo tempo que ajuda, só isso não resolve, né? Tem outras situações também. E aí, como se não bastasse, ontem surgiu a notícia de que o Botafogo teria interesse na contratação do atacante Iconé. É claro que essa notícia veio lá dos setoristas do Botafogo, né? Vai saber também. Mas é aquilo, o interesse é uma coisa, contratar é outra, né? O Vasco tem interesse, o Botafogo tem interesse, um monte de gente tem interesse. Agora, quem vai contratar, né, é outra história, né? Todo jogador é assim, tem vários clubes interessados, aí chega um ou dois ali, botam uma proposta na mesa efetivamente, de fato, e acabam brigando pela contratação e levando o jogador. Então, nesse caso, neste momento, o Vasco tem interesse, o Botafogo também tem interesse. Há quem diga que o Vasco já estaria até negociando ali através do nosso diretor Admar Lopes, que conhece o atacante Iconé, mas vamos ter que aguardar, tá, gente? Essa informação de primeiro momento aí a gente vai ter que aguardar. Agora, se tratando ainda de ataque, né, o atacante Andrés Gomes, a informação que nós temos é que ele estaria apalavrado com o Vasco, tá, gente? Isso mesmo, o Andrés Gomes estaria apalavrado com o Vasco da Gama para chegar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na próxima semana. Informação que nós temos vinda da Colômbia, né? O próprio jogador postou foto aí na rede social. Ele está na Colômbia, ali na casa de alguns familiares, né? O atacante Andrés Gomes, tá, gente? Isso mesmo, está na Colômbia, tá, meus amigos? Agora, se tratando aí de uma outra situação que eu quero falar com vocês aqui, é sobre a questão da zaga, tá? É o nome do Johan Romagnan, tá? E também o nome do Léo Duarte. Começando pelo Léo Duarte, né? Ele mesmo, ele que jogou no Flamengo, no Urubu, nosso arquirrival, se transferiu para o futebol da Turquia, atualmente está jogando lá no Başakşehir, tá, meus amigos? Então, o Léo Duarte estaria aí no radar do Vasco. Surgiu uma notícia que o Vasco estaria negociando com o zagueiro do Başakşehir. A gente não sabe em que pé que está essa situação, o que está acontecendo em relação ao Léo Duarte, se é verdade mesmo ou não, mas eu particularmente enxergo com bons olhos. Agora, será que ele quer voltar para o Brasil? Será que ele jogaria no nosso Vasco da Gama? Não sei, vamos aguardar. Mais um nome que surge aí. E outro nome que surgiu, né, gente, é o do Johan Romagnan, né? O Johan Romagnan, ele é um zagueiro também colombiano, tem 1,85 de estatura, tem 26 anos, também joga como lateral direito, mas sua função primária é zagueiro, né? O seu melhor pé é o pé direito, está avaliado no Transfer Market em 6 milhões de euros e tem contrato com o San Lorenzo até dezembro de 2026, ou seja, mais um ano e meio de contrato com o San Lorenzo. Ele está avaliado, aí, segundo surgiu na mídia, por 8 milhões de dólares. Eu acho muito estranho essas avaliações de mercado, porque o Transfer Market coloca o jogador valendo 6 milhões de euros, mas aí o empresário do jogador já bota 8 milhões de dólares, né? Aquela velha malandragenzinha de 1 milhão e pouco a mais na diferença aí, porque tem o euro, né, que está na casa 6 e pouco. Mas enfim, fato é que o Vasco estaria avaliando a possibilidade de contratar o zagueiro Johan Romagnan, tá, gente? Ele foi revelado no Guarani do Paraguai, depois jogou no Austin dos Estados Unidos, na MLS, jogou, no caso, duas passagens pelo Austin, jogou também no Olímpia, lá do futebol paraguaio, e atualmente joga com a camisa do San Lorenzo da Argentina, ele que defende o San Lorenzo desde 2024, do ano passado, e tem contrato com o mesmo até dezembro do ano que vem. O Vasco estaria avaliando a situação de Johan Romagnan. Vamos ficar ligados, vamos acompanhar de perto essa situação. O fato é que surge um monte de nome, gente. Tá? Muito mentiroso enganando vocês aí, trazendo informaçãozinha disso, daquilo outro. Tem informação de jogador aí, gente, que eu não estou nem falando. É porque não existe, tá? É porque não existe. Tem gente aí falando mentira, inventando modinha, inventando história aí, é falta de assunto, cravando coisa que não está acontecendo, tá? Aqui no meu canal eu trabalho com a verdade. Esses nomes que a gente está falando são nomes que surgiram na mídia, mas a gente também não sabe 100% se o Vasco está negociando
o caso, por exemplo, do Johan Romagnan, o Vasco estaria avaliando a situação do jogador. A situação do Léo Duarte estão afirmando que o Vasco estaria negociando, a gente não sabe também. Da mesma forma que falaram que o Andrés Gomes chegaria sexta-feira passada, ainda não chegou. Tá palavrado, mas até agora nada também. Então vamos com calma, vamos acompanhar de perto os movimentos do Vasco da Gama no mercado da bola. Uma coisa eu garanto, o Vasco tem que se reforçar. Outra coisa eu também garanto, não adianta se reforçar de qualquer maneira. E garanto mais uma outra situação, né? A gente tem que tomar cuidado com os valores, né? Jogadores que estão aparecendo aí não é jogador barato não, é tudo jogador de 30, 40, 50 milhões de reais. Para quem não tem dinheiro é complicado, viu? Para o ano que vem a coisa vai ficar salgada. O Vasco já conseguiu aí a autorização para antecipar a receita do ano que vem. Ainda não antecipou, mas pode antecipar. Então vamos ficar ligados nisso. Agora, por outro lado, se for para poder, como se diz, enfiar o pé na jaca, né? Já que é para gastar, então gasta direito, para resolver o time, para a gente já não correr risco de rebaixamento e brigar pela Copa do Brasil. Aí sim, agora, no que não pode é a gente gastar o resto do dinheiro que pode, o que não pode gastar, e chegar até a última rodada do Brasileirão brigando para não cair e ser eliminado já agora, já aí nas quartas na Copa do Brasil. Isso não pode acontecer, tá, meus amigos? Vamos ficar ligados nessa situação aí. Fica o registro para vocês a título de informação. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre o jogo de logo mais, né? Na tarde desse domingo. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, às 4 horas da tarde, partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Isso mesmo, gente, ó. Rapidinho, no estalar de dedos, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ó, já foi. Meus amigos, hoje temos aí o último jogo do primeiro turno, e a próxima rodada já começa o segundo turno, e o Vasco começou aí, tá no finalzinho desse primeiro turno aí, de um jeito que a gente não queria, né? A gente queria no mínimo agora estar ali em 10º colocado, ou 9º, né? No mínimo, né? É uma pena. Meus amigos, tem uma notícia boa para você aí que nos acompanha. A transmissão dessa partida será aí pela TV Globo, do Rio de Janeiro, isso mesmo. Para você que é aqui do Rio de Janeiro, teremos a transmissão pela TV Globo aqui para o Rio de Janeiro e mais 15 estados. Isso mesmo, você pode acompanhar essa arte na sua tela. A parte que está de azul são os jogos, são os estados, perdão, que vão transmitir o jogo do Vasco, tá? A parte que está de verde vão transmitir o jogo do Palmeiras. Então, Rede Globo vai transmitir Vasco e Atlético Mineiro hoje, 4 da tarde, para o Rio de Janeiro e mais 15 estados que você já pode acompanhar na sua tela, que estão no mapa do Brasil aí, marcados de azul. Outra situação, Hulk, Saravia, Fausto Vera e o atacante Renier não jogam, estão fora dessa partida. O Renier, por uma questão óbvia de adaptação, que acabou de chegar no Galo Mineiro, né, ele que estava no Real Madrid. O Fausto Vera, Saravia e Hulk, por outras situações, fato é, para nós não interessa o porquê, se é escolha técnica, se é suspensão, o que é, se está poupando. Para nós é muito bom que o Hulk, o Saravia e o Fausto Vera não vêm para o jogo, que são jogadores de qualidade, sobretudo o Hulk, né? O Hulk é muito bom jogador, então o Vasco tem aí duas situações muito favoráveis. O fator casa, o fator torcedor jogando na nossa colina, né? E o fator também que o principal jogador deles, né, a estrela da companhia do Atlético Mineiro, não veio para o Rio de Janeiro para essa partida. Meus amigos, as prováveis possíveis escalações de Vasco e Atlético Mineiro. Vamos começar pelo nosso adversário, pelo Atlético Mineiro, né? O Galo cantou, né? O Galo forte vingador no meio de semana aí pegou o Flamengo na Copa do Brasil nas oitavas. Parecia que ia dar ruim, né? O Galo tinha uma vantagem de 1-0, fez 1-0 aqui no Rio, no Maracanã. O jogo lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, o Cebolinha, né? Toca meu voo e dribla daqui, dribla dali. Fez um golaço no início do jogo, eu falei, agora desandou, né? Mas não, o Galo se comportou, apesar de tudo ali, perdeu apenas de 1-0, placar agregado 1-1, o jogo foi para os pênaltis, acabou aí que o Galo cantou, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro que vem aí, de certa forma, embalado, né, de 2 vitórias nos últimos 2 jogos do Brasileirão, de uma derrota, mas de uma emblemática classificação diante do Flamengo, que eliminou eles nas últimas temporadas, ganhou o título da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro no ano passado, então para eles foi uma classificação emblemática. Então o Atlético Mineiro, embora chegue aqui no Rio sem Hulk, sem Saravia, sem Fausto Vera, mesmo com o menino Renier sem poder ser relacionado,
Ainda assim, é um Atlético Mineiro forte, é um time que está ainda em construção pelo treinador Cuca, é um time que dá trabalho, mas eu enxergo que dá para a gente buscar 3 pontos jogando em casa, com o apoio da torcida. O principal jogador deles não vai jogar, os nossos jogadores todos estão ali afiados para essa partida, Verrete, Rayan, Léo Jardim, até o João Vitor está voltando também para a equipe, Felipe Coutinho, então eu acredito. Então vamos falar aqui das escalações. Perdão pela tosse, meus amigos. Começando pelo Atlético Mineiro, eles devem entrar em campo com a provável escalação: o goleiro Everson, que é um grande goleiro, o lateral direito Natanael e a dupla de zaga Lianco e Júnior Alonso. Na lateral esquerda, Guilherme Arana, que eu gostaria muito de vê-lo jogando no Vasco. O meio-campo com Alan Franco, Alexander e Gustavo Scarpa. Um ataque com Biel, Coelho e Rony. Essa é a provável escalação do Atlético Mineiro para o jogo de logo mais, comandado pelo treinador Cuca. O Cuca estava balançando, questionado lá em Belo Horizonte, mas nos últimos 15 dias, ufa, conseguiu respirar, colocando aí o Galo novamente no caminho das vitórias. Tomara que isso não se repita hoje, tomara que o Cuca volte a balançar lá em Belo Horizonte, é claro que não, mas tomara que isso aconteça, porque aí, que aí dá Vascão, dá bacalhau. E para dar bacalhau, o nosso Vasco tem que fazer a sua parte. Quem deve entrar em campo para tentar fazer a parte do nosso Vascão, para ajudar a gente a conquistar esses 3 pontos, é a provável equipe: o nosso goleiro Léo Jardim, o nosso lateral direito Paulo Henrique, João Vitor voltando à equipe ao lado de Lucas Freitas. Na lateral esquerda, Piton está suspenso, com isso o reserva imediato seria o Leandrinho, mas o Leandrinho tá com a seleção de base, tá para os jogos amistosos com a seleção sub-20. E aí, com a ausência do Leandrinho, o reserva imediato do Lucas Piton é o Vitor Luiz, gente, que foi contratado junto ao Coritiba, lá na era do Alexandre Matos, para ser o lateral esquerdo do Vasco da Gama, para compor o elenco, brigar por vaga com o Piton, algo que nunca aconteceu. E aí o mais louco é que agora que o Piton está suspenso, que seria a vez do Vitor Luiz, surge uma situação de que o Vasco pode jogar com o Puma Rodrigues do lado esquerdo. Gente, isso é maluquice, hein? Isso é maluquice, porque o Puma Rodrigues, com a bola no pé do lado direito ou do lado esquerdo, ele tem qualidade com a bola no pé. Eu defendo muito que o Vasco hoje passe a utilizar o Puma Rodrigues como um ponta no lugar do Lloyd. O Puma hoje é muito mais jogador, muito mais ponta direita ou até mesmo ponta esquerda do que o Lloyd Augusto. E isso eu defendo. Agora, gente, eu já não estou gostando de ver nem o Puma jogando na lateral direita, que dirá o Puma jogando na lateral esquerda. Entendam, não sou contra o Puma no time do Vasco, não quero que ele saia, só estou afirmando a minha opinião. Só estou dizendo para vocês que eu acho que o Puma desempenha melhor jogando do meio para frente, como um ponta, como um ala, como um meia atacante, um jogador de extremo. Eu acho que ele desempenha melhor. Defensivamente, ele não agrega, na minha humilde opinião. E aí você vai colocar ele lá na lateral esquerda, para mim não bate. E outra coisa, isso, na minha visão, é um soco no estômago do Vitor Luiz. Sabe? É um soco no estômago do Vitor Luiz. Se o Vitor Luiz estiver tranquilão com isso, é sinal que ele não está nem aí, nem aqui, nem acolá. Só está preocupado com o dinheirinho caindo lá. Só um exemplo, caindo na conta. Estou dizendo que é isso. Agora, se o Vitor Luiz estiver mordido, estiver dodói com essa situação aí, é sinal de que o jogador se sentiu aí injustiçado. Então a gente vai medir esse termômetro aí ao longo desse domingo e dessa semana para a gente ver essa situação. Mas eu achei muito estranho. Eu não concordo com isso. A gente improvisou o Hugo Moura na zaga contra o CSA, tá, ok, um time de terceira divisão. O Vasco fez o papel dele no primeiro tempo, passou de fase, beleza. Outra coisa agora é começar a improvisar time contra um Atlético Mineiro. Agora, é claro que pode chegar daqui a pouco, de tarde, na hora do jogo, o Puma Rodrigues jogar improvisado e arrebentar, jogar muito, e o Vasco ganhar. Ou não, Mas esse tipo de risco eu não correria, tá? Eu não correria. Também não sei também se eu colocaria o Vitor Luiz, mas é uma situação complicada, mas tem que colocar. Tem que colocar. Eu só mais colocar o Vitor Luiz e segurar ele ali só para ele fazer a parte defensiva e acionar mais o Nuno com o Felipe Coutinho ali dialogando do lado esquerdo. Essa é minha opinião. Mas vamos voltar à escalação. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Puma Rodrigues. E aí no meio campo, Hugo Moura, Tietê e Nuno Moreira. Um ataque com Coutinho, Rayan e Verrete. Na verdade, Rayan, Coutinho e Verrete.
tá, gente? Essa é a provável escalação, pode ser que o David entre aí na vaga do Ryan. Essa é a provável escalação do nosso treinador Fernando Diniz. O meu palpite para esse jogo é 2-1 Vasco, tá? 2-1 Vasco, o Verratti vai para as redes dessa vez, tá, meus amigos? Eu acredito, o Vasco, depois dos resultados dos jogos de ontem, o Vitória da Bahia perdeu. O Vasco está na 17ª posição, dependendo só de si mesmo. Se o Vasco vencer, o Vasco deixa a zona do rebaixamento. Então vamos ficar ligado nisso aí. Eu estou ficando por aqui. A gente se vê mais tarde, depois do jogo do nosso gigante da colina. Um abraço para todos vocês, um beijo no coração de cada um. Feliz Dia dos Pais e que Deus nos abençoe. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu, tamo junto. Vasco.